Oi, Direito B. Bem-vindos de volta ao Psicojurídico. A interpretação da norma jurídica, psicojurídico, leitura de texto. Este psicojurídico dará continuidade aos comentários já efetuados sobre a norma jurídica, sua interpretação e respectiva aplicação. Estabelecido que a compreensão da norma jurídica não se deva ter ao denominado juspositivismo estrito ou puro, torna-se importante que todos os operadores do direito deem sua parcela de contribuição para que, em tempo razoável, seja possível atingir uma melhor interpretação e aplicação da norma jurídica. Na constante busca de uma efetiva prestação jurisdicional, torna-se imprescindível prestar a necessária atenção às decisões judiciais, em especial aquelas decisões já pacificadas por jurisprudências e súmulas. Todavia, em muito ainda é possível avançar, contudo, procurando-se aumentar as garantias de uma prestação jurisdicional célere, isonômica e equânime, de maneira a se ter uma melhor efetividade na segurança jurídica. Para tanto, o trabalho de interpretação e aplicação da norma deverá ser constante e dinâmico. Em palavras simples e objetivas, referido trabalho não deve continuar majoritariamente restrito ao prestígio da aceitação da mera razão técnica, ou seja, meramente positivista, em detrimento à razão crítica. Com nuances desse contexto, o atual Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 16, deu relevo ao maior detalhamento na respectiva fundamentação dos precedentes judiciais utilizados pelo julgador, seja singular ou colegiado. Ao citar precedentes em decisões judiciais, deverá ser cotejado o fundamento dos precedentes a serem utilizados, com o caso concreto, de maneira a demonstrar sua efetiva correlação, ainda que extemporâneo. Para melhor compreensão de tudo o que já foi colocado, é importante fazer um breve retorno à história. Até os fins do século XVIII e início do século XIX, a vontade da norma era a vontade de Deus, ou talvez a vontade de deuses. Com fundamento na vontade de Deus, tornava-se fácil, célere e cômodo interpretar a norma pela fé e não pela razão. Mas qual seria a real vontade de Deus? Com base em uma suposta vontade de Deus, ou até mesmo vontade daqueles deuses que se entendiam como os verdadeiros destinatários de procuração divina, muitas normas tinham sua execrável interpretação facilmente aceita pela conveniência da situação. Como um dos muitos exemplos, tem-se a escravidão no Brasil. Tornava-se, portanto, muito fácil, célere e cômodo para os operadores do direito da época utilizar a razão técnica, continuando a interpretar a norma de maneira a se entender o ser humano negro, escravo, como simples réis, coisa, ou seja, não utilizavam a razão crítica. Como se pode imaginar, a substituição da fé pela razão não foi algo fácil ou tranquilo. Nesse sentido, o movimento iluminista, século XVIII, em muito contribuiu para substituir as chamadas trevas da fé pelas luzes da razão. Dentre muitos outros importantes iluministas, tem-se Spinoza, Locke, Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Com fundamento na história e, sobretudo, com base na razão e não mais na fé, operadores do direito passaram a trabalhar com melhor técnica e, supostamente, maior justeza, tanto a interpretação como a consequente aplicação da norma. O alemão Georg Hegel foi um dos grandes filósofos do direito do século XIX. Hegel traduziu o sentimento da importância da razão em sua famosa frase: a razão é rosa na cruz do sofrimento presente. Nesta frase, Hegel materializava a razão na figura de uma rosa. Em outras palavras, tinha-se a razão esperança, representada pela bela figura de uma aparentemente frágil rosa, contrapondo-se às dificuldades representadas pela cruz do sofrimento
existente no momento presente. Hoje, contudo, não se pode entender a razão apenas com base na norma pura, razão técnica, como apregoava o juspositivista Hans Kelsen, a teoria pura do direito. Após Kelsen surgiram muitas correntes e subcorrentes do direito, sendo que dentre muitos outros de seus influentes autores tem-se Hart, Bobbio, Dworkin, Ross, etc. No Brasil, como exemplo de juspositivista, tem, porém, um juspositivista eclético, Miguel Reale. Esse autor privilegiou a norma com os temperos do trinômio fato, valor, norma. O juspositivista Kelsen viveu a mesma época de Carl Schmitt. O alemão Carl Schmitt foi um dos maiores juristas do nazismo. A propósito, Carl Schmitt foi o maior responsável pelo respaldo jurídico da morte de milhões de pessoas na Alemanha nazista. Para Carl Schmitt, o direito estaria para muito além da norma jurídica. O direito não existiria apenas na norma, como defendiam os juspositivistas. No dia a dia, entretanto, Carl Schmitt entendia que se poderia tranquilamente aplicar a norma. Mas, nas questões mais complexas, o jurista Carl Schmitt apregoava que as decisões seriam tomadas por razões que iam muito além da norma jurídica. O direito, estando para além da norma, estaria fundado em outras complexas razões, como, por exemplo, poderia-se ter razões econômicas ou políticas. Em contraposição à teoria pura do direito, contudo, muito antes de Carl Schmitt, desenvolveu-se na Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial a teoria crítica do direito. A teoria crítica do direito foi trabalhada pela denominada Escola de Frankfurt. Tal corrente de pensamento, atuante em diversas áreas, prestigiava a razão crítica e não a mera razão técnica, que era própria, por exemplo, dos juspositivistas estritos ou puros. Dentre os muitos pensadores que integravam a referida escola, tem-se, em épocas mais recentes, Jürgen Habermas, como um dos grandes expoentes da Escola de Frankfurt. Qualquer que seja a corrente ou subcorrente do direito adotada, a interpretação e aplicação da norma jurídica, norma, regra, mais princípios, requer cuidados e atenção. Cuidados e atenção, sobretudo, por exemplo, aos processos históricos, sociais, culturais, éticos e econômicos de evolução da sociedade. No Brasil, todavia, a interpretação e aplicação da norma jurídica constitui-se em matéria ainda mais complexa e difícil. Não obstante referida dificuldade, o ponto de partida para melhor interpretação e aplicação da norma poderia ser a utilização do pensamento de um dos maiores hermeneutas que já existiram, Hans-Georg Gadamer, ou seja, Gadamer. Ao encontrar na tese de Gadamer a existência da tendência natural de todos em pré-julgar, o ideal parece ser que de plano seja reconhecido esse mau hábito existente. Acautelando-se com esse reconhecimento do mau hábito, seriam tomados os devidos cuidados na busca e seleção da norma. Busca, seleção e aplicação da norma. Em linhas gerais, reconhecendo o seu sentimento comum de primeiro decidir para que apenas depois se busque a melhor decisão através da razão crítica. Findas as breves considerações acerca da interpretação e aplicação da norma jurídica, inclusive considerações históricas, e tomando-se cuidados narrados por Gadamer, poderia-se pensar em uma simples metáfora para ser utilizada no caso concreto. Assim, no processo de subsunção, ou seja, na busca da melhor eleição da norma em abstrato a ser aplicada ao caso concreto, ou seja, o fato, poder-se-ia lançar mão de um liquidificador jurídico, extraindo-se a norma a dever ser realmente aplicada ao fato. Nesse liquidificador jurídico, nessa metáfora, fato e norma seriam processados utilizando seus critérios de interpretação gramatical, exegético, teleológico, sociocultural e lógico-sistemático.
Ao utilizar a metáfora do liquidificador jurídico, já se depararia com a difícil interpretação da própria língua portuguesa. De plano, haveria a conhecida e consequente dificuldade de se interpretar, de maneira a eleger a melhor norma, pela interpretação gramatical. Quanto ao fim buscado pela norma, também seria observado que, no Brasil, este fim não se realiza da forma como originariamente possa ter sido suposto. Ao contrário, dentro do pobre contexto da intempestiva produção legislativa nacional, torna-se consensual, em grande parte das vezes, a constante ocorrência do claro sacrifício tanto do fim, assim como do contexto sociocultural existente à época em que a norma foi gestada, interpretação teleológica e interpretação sociocultural. Nessa linha de raciocínio, face ao retardo da tramitação da norma, a reconhecida baixa qualidade de muitos dos legisladores pátrios, ao intenso jogo de interesses, a grande quantidade de normas existentes e a flagrante violação da Lei Complementar 95 e 98, que trata da norma para se elaborar leis e demais atos normativos, o cotejo da norma em face do ordenamento jurídico pátrio, ou seja, interpretação lógico-sistemático, torna-se muito mais complexo. Em resumo, mesmo sendo utilizados o citado alerta de Gadamer e uma boa utilização de um imaginário liquidificador jurídico, a metáfora, a situação ainda é muito complexa. Como se pode verificar, caso não exista o real esforço de todos os operadores do direito, será muito difícil poder haver, em médio prazo, uma melhor prestação jurisdicional no país. Para que efetivamente haja uma melhor prestação jurisdicional, todos os operadores do direito e também aqueles demais atores envolvidos na produção normativa, quer constitucional, legal ou infralegal, deverão participar de um esforço comum para se poder alcançar o intento. Apenas à guisa de exemplo, normas processuais, regras e princípios mais simples e claras e a significativa redução na quantidade de recursos processuais são expedientes que poderiam em muito ajudar. Tudo a ser trabalhado, por suposto, considerando-se a não infringência ao contraditório e a ampla defesa. Não obstante, os exemplos acima relacionados possam, respeitosamente, incomodar parte daqueles que hoje operam o direito, ao se realmente melhor conhecer as regras processuais, quer judiciais ou quer administrativas, o cidadão jurisdicionado, verdadeiro destinatário de todo o referido esforço comum, em muito poderia lucrar. No mesmo sentido, e, por mais paradoxal que ainda possa parecer, faz certo que, em um segundo momento, os operadores do direito também em muito poderiam lucrar. Obrigado.